RP Comunicação apresenta Pode Debater. Um oferecimento: Marque-se, Marcas e Patentes, Colégio Aquarela e Faoro Arquitetura. Estamos começando mais um Pode Debater diretamente da nossa RP Comunicação, a sua agência de marketing, propaganda, produção de vídeos aqui do Oeste Paraná. Precisou de um negócio bacana aí para tua empresa, gerar visibilidade, credibilidade? Fala conosco, viu? Galera, como sempre eu tenho falado, o Pode Debater ele tem sido fantástico. Eu nunca tive tanto feedback como a gente está recebendo. Cada candidato que vem aqui, ou cada pessoa que me encontra, o WhatsApp que eu recebo, enfim. Cristiano, parabéns pelo trabalho. Cristiano, parabéns pela iniciativa. Cristiano, parabéns pelo espaço e tudo mais, pela estrutura. Mas a gente sabe que a nossa missão quanto empresa é contribuir também com a sociedade. A gente sabe que quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. E se eu cresço, eu posso contribuir ainda mais, né? Então, a gente cedeu realmente esse espaço na nossa agenda profissional. Não que isso não seja profissional também. A gente entrega para a sociedade uma modalidade diferente de você conhecer os candidatos a vereador da nossa cidade. A gente sabe que esse tipo de evento só acontece com quem é candidato a prefeito e tal. E ainda é pensando numa pontinha lá na frente, né? Você me dá uma assessoria lá, mano. Depois você me dá um espacinho lá, um cargo comissionado. Eu não quero nada disso aqui não, tá? A gente quer realmente gerar visibilidade para o candidato, para que você, eleitor, tenha a melhor opção, consiga fazer diferente. Consiga conversar na sua roda de amigos e falar quem foi o candidato que você votou nas últimas eleições. Porque se você for perguntar aí Pergunta, vamos fazer esse teste e deixa no comentário depois? Conversa com seus irmãos, com sua mãe, tia, avó e assim sucessivamente. Quem que foi o candidato que você votou nas últimas eleições? Eu duvido que 50% vai dizer que não sabe e outros 50% vai ficar lembrando para te dizer depois. Então, o que a gente está querendo criar aqui, esse modelo diferente de bater um papo com os candidatos, é que você crie consciência de quem é o seu candidato. E que ele não é importante só no dia 6 de outubro, o dia que você vai colocar os números certos lá na urna. Ele é importante durante a trajetória dele como vereador. Você tem que cobrar o seu vereador. Você tem que ir lá e falar, cara, você falou que ia acontecer isso, isso e isso. Você falou que ia defender essas pautas, cadê? Né? Então, você também, como cidadão, tem essa obrigação. A RP Comunicação não levanta nenhuma bandeira, direita, esquerda, partido, nenhum. O nosso principal foco aqui é você, eleitor. E também não puxamos a sardinha para nenhum candidato a vereador. É justamente a gente quer bater um papo divulgando as mesmas pautas, falando os mesmos assuntos, para que você possa interagir conosco aqui da melhor maneira, tá bom? Por isso, eu já peço, curta, comenta, compartilha. Esse sininho que está aqui no YouTube, ele não está de enfeite. Aperta nele que você vai ver os episódios 7 horas da manhã, a hora que você está indo para o trabalho. Meio-dia, quando você terminou de almoçar, você vai ver um episódio bacana de podcast. 7 horas da noite, a hora que a mulher te manda lavar a louça, você vai ver a louça, vai lavar a louça, vendo um episódio de podcast bacana também, tá bom? Então não nos abandone, por favor. Dá essa moral para nós, é o que eu te peço. A gente está abrindo esse espaço aqui e a minha única moeda de troca que eu peço para você é isso. Divulgue esse episódio para o maior número de pessoas que está aqui. Aliás, para o maior número de pessoas que você conhece. Se inscreva, compartilha, comenta. E hoje nós estamos aqui com a candidata Valentina do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Valentina? Tudo bom, sim, Cris. Muito obrigada por essa oportunidade. Enquanto você falava, eu lembrei da importância, de fato, dos meios de comunicação, né, do jornalismo dentro desse trabalho, que é o nosso trabalho de comunicar agora com os eleitores, de discutir e debater a cidade. Muito obrigada a você e toda a equipe aí da RP. Valeu. A gente sabe que 30 segundos na TV é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, acabou. Não fala nem o número, nem as vontades direito, né? Então, a gente tem aqui pautas relevantes que a gente sabe que... Vamos dizer aqui, ó, assistência social. Se eu melhorar a assistência social na cidade, quais outras áreas podem melhorar? Então, são engrenagens dentro da máquina pública que, se a gente tiver a oportunidade de debater ele mais a fundo com o candidato, a gente sabe para que caminho o nosso barco
tá indo, né? Perfeito. Esse Né? é o tipo de debate que diz respeito a todas as pessoas, né? Exatamente. E escolher o legislativo, escolher os vereadores da cidade é uma das missões mais importantes que o eleitorado tem. E como você bem falou, muitas vezes o debate é muito esclarecedor, mas ele só acontece com as pessoas que estão na disputa do executivo, né? Na disputa a prefeito. Isso faz com que, às vezes, as pessoas votem no menos pior, votem naquele que pegou o papelzinho no chão, vota naquele, né, que é o amigo, que é o parceiro e não naquele melhor projeto. E tem mais, se você votar em branco, se você anular teu voto, cara, você tá metendo cebola no teu lanche sem pedir, tá? Os caras que estão escolhendo pra você. Não reclama depois de forma alguma. Tem direito. Você faltou na reunião de condomínio. É isso, de fato, as pessoas participarem, entender o seu papel enquanto cidadão, né? As pessoas, hoje a gente, no modo que a gente tem, né? Que é a eleição representativa, você escolhe um representante, é papel de todo e qualquer cidadão também acompanhar, fiscalizar, fazer um trabalho junto com o vereador, que sem dúvida fazer junto com a população é o melhor caminho. Show, candidata. Você tem 30 minutos aqui no nosso Pode Debater, tá? O seu tempo começa agora. Boa. E eu quero saber, a primeira perguntinha aqui, que todos querem saber, é quem que é a Valentina e por que você decidiu entrar nessa corrida eleitoral aí? Perfeito, vamos lá então. Eu me chamo Valentina Rocha Virgínio, sou professora da Rede Municipal de Educação, eu tenho 27 anos recém-completados, sou uma das mais jovens candidatas a vereadora, sou professora da Rede Municipal, participante do Sindicato dos Professores, sou ali militante também pela educação e uma ativista pelo direito das mulheres, das juventudes. Eu sou coordenadora de um movimento de empoderamento feminino chamado BAC Mulher e sou, acima de tudo, uma sonhadora com uma Foz do Iguaçu possível, com uma Foz do Iguaçu que tenha a cara das pessoas. Que bacana, candidata. Então vamos lá, né? Vamos sortear uma pauta aqui e já vamos dar início ao nosso Pode Debater. Bora. Olha só, gente, ela é professora, ela disse, já começa aqui, ó, educação, né? Boa. Educação. A gente tem visto que o IDEB foi sensacional, né? E eu pergunto sempre, você que é da rede de ensino municipal, eu pergunto com quais condições que foi legal, né? Quantos alunos em sala de aula para cada professor? Como que tá a mentalidade, a saúde mental de cada professor, não é mesmo? Candidata, qual projeto ou qual sugestão você tem para zerar as filas de espera na educação infantil e viabilizar o atendimento integral e de qualidade no ICMEIs? Perfeito, Cris. Acho que eu quero começar falando sobre um papo que você puxou aqui, que é extremamente fundamental. A que custo que a gente fala dos índices do IDEB no Brasil todo, em especial em Foz do Iguaçu? A minha trajetória de 8 anos à frente da educação pública me mostrou que, de fato, o IDEB ele tem sido pesado, principalmente para os profissionais da educação. Então, se tem uma pauta que tem pego a gente, né, o movimento do sindicato promoveu uma greve dos servidores, né, da educação no ano passado. E isso tudo nos mostrou, fez com que ficasse escancarado o quão o IDEB ele tem prejudicado a vida cotidiana dos trabalhadores da educação. A gente se orgulha muito do IDEB, sem dúvida é um índice que, né, inspira a Foz do Iguaçu e leva o debate, mas a gente precisa começar antes do IDEB. Fazer uma educação para além dos números, que seja boa para os alunos, para os pais dos alunos, mas também para quem constrói a educação todo dia, que são os profissionais da educação. Então, debater a educação precisa ser, sem dúvida, além dos números. A gente precisa, de fato, começar a discutir a educação antes do IDEB, se orgulhar dos nossos números, sim, com certeza, mas entender como que está o reflexo dentro da sala de aula, entender como está a vida dos professores. A gente tem uma quantidade absurda de professores de licença, de atestado médico, por condições precárias de saúde mental. A gente tem professores supercarregados, sobrecarregados, inclusive baseado aí na pauta do IDEB. A gente tem uma cidade que é diferente nos seus territórios e, por isso, o número do IDEB também é diferente nos seus territórios. Uma pauta, né, extremamente importante da gente falar. Em respeito à sua pergunta, quando a gente fala de educação em tempo integral, a gente precisa diferenciar o que é educação integral e o que é educação em tempo integral. De fato, isso é um debate muito importante e, quem sabe, um sonho de todo brasileiro, de toda brasileira, em especial dos iguaçuenses. Entra ano, entra eleição, sai eleição e sempre fala desse sonho das escolas em tempo integral. Hoje, na cidade de Foz do Iguaçu, a escola em tempo integral não é uma realidade, né? Existem alguns testes, existem alguns
alguns lugares, né, dessa política que avançou, mas aí a gente volta na mesma pergunta do IDEB. A que custo tem avançado a política de ensino integral? A que custo que a gente tem deixado essas crianças, né, dentro da escola? As escolas de Foz do Iguaçu, quando diz respeito à estrutura, ainda não são adequadas para receber esses alunos. A carga horária dos professores ainda não é adequada. Então, conversando com alguns professores que já testaram, estão dentro da escola em tempo integral, a gente vê que é sim uma política extremamente fundamental e necessária. É através do ensino integral que as mães podem deixar os filhos dentro da escola, né, e podem trabalhar de forma sossegada. É através do ensino integral que as crianças vão poder ter o seu desenvolvimento integral, e é por isso do nome, vão poder ter acesso à cultura, vão poder ter acesso ao esporte, vão poder ter espaço de convivência, mas é também baseado na sobrecarga do professor que o ensino em tempo integral tem acontecido. E quando a gente fala de fila de creche, é extremamente importante a gente desenvolver, para já em Foz do Iguaçu, independente de quem for o próximo gestor, uma parceria com o governo federal para que a gente construa mais creches aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A gente teve um avanço, sim, na quantidade de creches, mas para zerar a fila da creche só tem uma solução. A gente precisa de mais creches, não só creches, mas creches adequadas para que as crianças sejam recebidas aí da melhor forma e possam fazer aí sim o seu desenvolvimento integral. Sem dúvidas, candidato. Eu acho, no meu ponto de vista, eu vejo que é uma falta de respeito com o contribuinte ficar noite para reservar uma vaga para o filho na escola, para o filho no CMEI. Isso não é inadmissível, no meu ponto de vista. A gente tem que entender que educação é direito. Né? E quando a gente fala de direito, a gente não pode mendigar um direito, né? A gente tem que, de fato, ter ali, né, na proporcionalidade, ter creche, principalmente perto de casa, ter bom atendimento, né, dentro das creches. Então, uma solução, de fato, é lutar para que Foz do Iguaçu tenha mais espaços, tenha mais creches, cada vez mais descentralizado e melhor. Exatamente. Vamos seguir, então, aqui com o nosso Pode Debater. Vamos sortear mais uma pauta com a Valentina, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar de turismo. Essa aqui é a artéria da economia de Foz do Iguaçu. Todos sabem que o turismo, ele gera muito emprego. Mas tem muito a se explorar também no turismo de Foz do Iguaçu, né? Eu quero que você fale com a sua mãe, com a sua avó que está aí, e pergunta para ela se ela conhece todos os pontos turísticos de Foz. Será que é para o turista que vem, ou também a pessoa que mora em Foz do Iguaçu deve conhecer todos os pontos turísticos? O turismo é o mecanismo mais forte dentro da nossa sociedade econômica, e quanto mais profissionais qualificados tivermos para receber pessoas do mundo inteiro, mais pessoas continuarão vindo a Foz do Iguaçu. Quais projetos poderiam ser implementados na educação infantil que beneficia o turismo a longo prazo, candidato? Bom, essa é uma pergunta excelente. A gente começou um dos lemas da nossa campanha dizendo que Foz do Iguaçu é uma cidade que faz política para o turista ficar mais um dia, mas não se faz política para o jovem, por exemplo, viver mais um ano. E quando você fala, Cris, da importância da gente incentivar os nossos munícipes, as pessoas que moram aqui, a frequentar os pontos turísticos, a apreciar os pontos turísticos, a gente está falando de uma luta que é necessária. As pessoas precisam conhecer a cidade que ela vive. As pessoas precisam apreciar os pontos turísticos para poder, né, trazer mais gente para cá para poder fomentar o turismo. De fato, a cidade de Foz do Iguaçu tem que ser boa para o turista, mas também tem que ser boa para as pessoas, e hoje está deixando a desejar tanto em um lugar quanto em outro. Eu sou professora, já falei aqui, sou professora da rede municipal, e nesse último ano eu tive a oportunidade de dar aula de inglês. Esse é o tipo de política, né, que faz acontecer, de política pública que faz acontecer, algo desde sempre na educação infantil, que incentiva as crianças a entenderem o caráter de cidade turística que tem, né? Então, lá dentro da nossa perspectiva da escola, a gente trazia muito essa coisa dos pontos turísticos, trazia muito essa perspectiva. Foz do Iguaçu é uma cidade que não está preparada para receber o turista também. O transporte público não funciona. A gente tem um terminal de transporte público horrível, que não tem um intérprete, né, de outros idiomas para a gente conseguir receber o turista de forma qualificada. A gente tem uma infraestrutura muito baixa, né, quando a gente diz... Eu costumo dizer, candidata, que Foz do Iguaçu é uma cidade com pontos turísticos. Só com pontos turísticos. Não é uma cidade turística, né? E quando a gente dá essa oportunidade para o cidadão de Foz,
principalmente as crianças, com a família dela, visitar os pontos turísticos, conhecer a estrutura da cidade, a gente não está só formando um cidadão de bem, a gente está criando uma memória afetiva. Perfeito. Né? Onde que a criança vai passear, vai em qualquer lugar, ela vai falar da cidade dela, vai falar da região onde que ela conheceu. Né? Esse é um debate, uma articulação que a gente sempre tentou fazer com a Secretaria Municipal de Educação, e esse é um compromisso nosso também, criar um circuito onde todas as crianças que estão dentro da escola possam frequentar os pontos turísticos pelo menos uma vez. Hoje a gente tem alguns dos pontos turísticos que abrem as portas para a educação, mas é sempre o mesmo problema, não tem ônibus para levar as crianças, então ali sempre tem que tirar do bolso de alguém, a escola tem que se organizar para fazer, os pais têm que pagar para as crianças conseguirem ter acesso a algo que é delas, né? As crianças precisam se apropriar, nós, moradores, precisamos nos apropriar desses espaços, né? E fazer com que eles sejam cada mais ocupados por nós. Precisa de olhar para isso com mais carinho. Ônibus, não tem ônibus, gente? Pega aqueles da Receita Federal que tá lá preso. É importante a gente falar também, Cris, que a gente precisa diversificar as formas, né, das matrizes econômicas aqui da cidade. O turismo é nosso, sempre vai ser o nosso orgulho, mas a gente precisa, e viu com a pandemia, o quão é importante a gente não só fazer o turismo funcionar, cobrar as leis dos transportes, né? Hoje a gente tem a lei dos guias que não é seguido, infelizmente. Então esse é o nosso compromisso também dentro da Câmara dos Vereadores. Candidato, vou pegar mais uma pauta Boa, aqui. vamos lá. Vamos dar sequência ao Pode Debater. Você não curtiu ainda não? Você não comentou ainda não? Tá fazendo o quê aí? Comenta, rapaz. Eu quero saber o que você tá achando desse episódio, das pautas que a gente tá levantando aqui. Comenta, compartilha, interage com a gente. Vamos falar de um negócio tão importante na sociedade que é a saúde pública. Há quem diz que a saúde pública de Foz está boa. Há quem diz que não. Eu acho que ela está doente. Mas vamos lá. Vamos saber o que a candidata acha da saúde pública de Foz do Iguaçu, o que pode ser melhorado. Candidata, qual projeto você acredita que deveria ser implementado para melhorar o atendimento nos postos de saúde e reduzir o tempo de espera para consultas e exames? Perfeito. Eu concordo com você quando a gente diz que a saúde pública de Foz do Iguaçu está doente. Em especial porque hoje a gente carrega uma carga de ter um hospital regional dentro de uma estrutura de um hospital municipal com o preço de um hospital internacional. A gente paga, de fato, muito caro por uma fatura de um hospital que não atende só iguaçuenses, atende toda a perspectiva da fronteira. Atende paraguaios, atende argentinos. Por ser um sistema único de saúde, todas as pessoas que chegam ali têm e devem ser bem atendidas. Isso faz com que qualquer lugar que você chegue e está acima da capacidade vai fazer com que o atendimento não seja o melhor. A gente corre um erro aqui em Foz muito grande, que a gente não trata da saúde preventiva. A gente acumula os problemas em cima das UPAs. O horário de atendimento dos postos de saúde ainda é um horário restrito. E por isso a gente tem que debater isso da melhor forma possível para que a gente aumente uma coisa que chama saúde primária. A gente precisa fazer com que as pessoas tratem a doença antes dela virar uma pandemia. Tratem a doença antes dela virar uma doença grave. Hoje a gente tem uma sobrecarga muito grande dentro do hospital municipal, que graças ao programa do governo federal, graças à nossa articulação no governo federal, vai ser federalizado. Então vai deixar de ser, né, algo que tem que ser financiado só pelo município e vai passar a ter gestão entre a Itaipu e a Unila, né, nossa universidade, para daí para frente a gente conseguir liberar esse orçamento, investir ainda mais na UPA, investir ainda mais no postinho de saúde, porque através do postinho de saúde, lá a gente consegue tratar a saúde da família, lá a gente consegue tratar, por exemplo, a diabetes, lá a gente consegue tratar, por exemplo, as epidemias de dengue, aumentando o horário de atendimento ali dos postos de saúde e conscientizando a população que a gente não pode deixar a saúde, a doença chegar no ápice para ir tratar já direto no UPA, a gente vai conseguir fazer como programas da saúde da família consiga funcionar ainda mais e melhor. Eu conheci mães que tiveram seus bebês e que conversaram só 2 vezes dentro do período de 9 meses com um especialista. Né? Eu costumo sempre me vem à mente o livro do Christian Barbosa, que é A Tríade do Tempo, quando a gente fala de saúde em Foz do Iguaçu. A gente só trata o que é urgente, só o que é urgente, né? E aí deixa de tratar o que é importante e não sabe delegar eu não delego nada pra ninguém. Fico só pegando o que é emergencial, por isso que existe essas filas tão grandes aí. Vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo, candidata. Bora lá. Vamos falar agora, então, de assistência social. Foz do Iguaçu está com as portas abertas e sempre esteve. A gente sabe que a assistência social, ela não é só para o munícipe também, né? A gente não vê
programas de assistência social para a área rural, a gente não vê programas de assistência social para aquelas pessoas que estão lá na rua, que vêm do Paraguai, que vêm da Argentina, que vêm de outros países, como também da Venezuela, que estão no semáforo, né? Que estão passando fome e tudo mais, né? E essas pessoas precisam ser assistidas, precisam ser olhadas. No seu ponto de vista, quais serviços sociais deveriam ser ampliados com o financiamento do governo federal, candidato? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque no mundo inteiro a gente vive um problema de saúde pública, que é a questão dos moradores de rua. E quando eu digo problema, o problema não está nas pessoas, na condição que ela vive, mas o problema está, de fato, num tampar o sol com a peneira, em pensar que essas pessoas não existem, que elas não precisam, né, de políticas públicas. Acho que esse é um problema seríssimo. Depois do período da pandemia, a gente teve um aumento na quantidade de pessoas em situação de rua, de forma avassaladora. Isso mostra que qualquer gestor que for encarar o problema da assistência social, né, a perspectiva da assistência social, vai ter que sim discutir, sim ou sim, essa perspectiva de como resolver, né, essa situação das pessoas que hoje moram na rua. Eu acredito muito no SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, e por isso a gente tem que fortalecer. E não existe braço melhor para a gente fazer isso, se não for na perspectiva da parceria com o governo federal. Então, hoje a gente vive essa realidade, e essa realidade precisa ser encarada com parcerias. Eu acho que todos os programas de assistência sociais, eles têm que ser fortalecidos e fomentados. Hoje a gente tem, por exemplo, uma estrutura que precisa ser fortalecida. A gente tem o CREAS, a gente tem o CRAS, a gente tem o CRAM, né, que é aqui em Foz, a gente tem um centro da juventude precário. E quando a gente fala de política de assistência social, a gente está falando de toda essa estrutura que precisa funcionar. Seja para a pessoa que mora na rua, que é essa situação em específico que a gente está falando, seja para as pessoas que cotidianamente precisam desses atendimentos, né, dessas pessoas que procuram CRAS, que procuram Ser 4, as mães, né, com os filhos em situação, né, aí com o espectro autista, né, com o TEA, que precisa cotidianamente buscar a assistência social. Acho que todos os programas do governo federal têm que ser aderidos, todos os programas do governo federal, o sistema de assistência social tem que ser fortalecido. A gente tem hoje um caminho do governo federal muito importante e a gente, sem dúvida, dentro do nosso mandato, vai fortalecer isso não só com o presidente Lula, mas também aí com seus ministros e com seus ministérios. Perfeito. A gente vê que muitas vezes as pessoas tentam reinventar a roda. Não precisa. Pega o que tem pronto e vamos... perna pra quem a gente quer. É isso. Bora pra frente. Vamos pegar mais uma pauta aqui. A gente vai falar sobre mobilidade urbana e infraestrutura. Porém, entretanto, no entanto, todavia, nós vamos dar um tempinho porque eu quero te mostrar o recado do Colégio Aquarela. Dá uma olhadinha aí, galera. Se o que você busca para o seu filho é uma educação inovadora, que vai além do tradicional e capacita para os desafios do futuro, o Colégio Aquarela é a escolha certa. Com abordagem lúdica e uma estrutura cuidadosamente pensada para atender a todos os aspectos do desenvolvimento infantil, estamos preparados para formar cidadãos mais conscientes, criativos e capazes de transformar o mundo com soluções inovadoras. Então, se assim como nós, você deseja garantir as melhores oportunidades para um futuro brilhante, agende sua visita e venha conferir tudo de pertinho. Colégio Aquarela, mais de 30 anos em Foz do Iguaçu, prestando um serviço de excelência, gente. A Edith, a família dela, a equipe toda do Colégio Aquarela, sempre um alto nível de entrega. Conheça o Colégio Aquarela, você também, que com certeza você vai se apaixonar assim como eu. Seguindo aqui com a nossa candidata Valentina, do Partido dos Trabalhadores, a gente vai falar de mobilidade urbana e infraestrutura. Galera, comenta aqui, como é que tá o trânsito no seu bairro? Para chegar na sua casa, quanto tempo você demora do trabalho para casa, da casa para o trabalho, de ônibus, de carro? Como é que tá a rua? Tá esperando ônibus até agora, né? Eu sei, tá demorando mesmo. Olha só, candidata, os horários de pico de Foz do Iguaçu já não são mais os mesmos. Você pensa em algum projeto para minimizar os problemas de congestionamento e melhorar o trânsito da cidade? Você consegue identificar algum ponto específico que deveria ser melhorado? Bom, eu acho que o ponto a ser melhorado é a gente precisa diversificar os modais. Hoje a gente tem... As pessoas só precisam andar de carro, Cris, porque a gente tem um transporte público que não funciona. As pessoas precisam andar de carro porque a gente não tem local adequado para as pessoas andarem de bicicleta. As pessoas precisam comprar um carro porque a gente não tem, por exemplo, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de
de mecanismo de política pública para que os modais sejam diversificados. Então, isso acaba sobrecarregando o trânsito, isso acaba sobrecarregando uma política de mobilidade que hoje em Foz do Iguaçu parece que não existe. A gente tem algumas avenidas que foram construídas agora, mais recentemente com ciclovias, mas não existe nenhum tipo de debate, discussão qualificado do que a gente precisa alterar e mudar no âmbito do transporte público aqui de Foz e dos modais, de fato, né? Quando a gente fala dos modais, a gente está falando de uma gama. Hoje, por exemplo, a gente aqui ao lado do Paraguai, a gente tem muita gente que anda, por exemplo, com patinete elétrico. Onde essas pessoas andam? A gente precisa desconsiderar o patinete elétrico, por exemplo. Então, pensar em mobilidade é a gente, de fato, pensar como a gente pode fazer com que o cidadão, ele se movimente, ele se desloque sem precisar comprar um carro. Tem algumas obras que parece que é para inglês ver, né? Porque não é continuada. É a rua que termina na boca de um rio e não tem um viaduto, não tem uma ciclovia, né? Criança e mãe e cadeirante que anda na rua porque não tem calçada e assim sucessivamente. Eu acredito muito que a gente precisa pensar aqui em Foz do Iguaçu um transporte público que seja ecologicamente correto. A gente precisa começar a debater uma cidade que abrace, de fato, né, o transporte público como um dos principais modos de se locomover. A gente precisa, por exemplo, no futuro próximo, usar toda a tecnologia que é gerada dentro de Itaipu, né, ali com o biogás, com os carros elétricos, para fazer com que o transporte público seja com ônibus elétricos, aumentar as linhas, criar um pensamento mais inteligente de como integrar essas linhas. Recentemente, a gente falou do transporte público gratuito para a juventude, né, para os estudantes. A gente precisa começar a pensar na perspectiva de uma tarifa zero para todo e qualquer usuário, porque partindo do princípio que não precisa mais pagar o transporte público, esse dinheiro pode ser injetado em outro lugar, então esse dinheiro ele não deixa de girar na cidade. A gente incentiva as pessoas a andarem num transporte público, mas que desde sempre precisa ser eficiente, precisa ser melhor. É uma vergonha o que a gente tem de transporte público hoje aqui em Foz. São contratos milionários, são concessões milionárias, anos e anos se passam, 20, 30 anos de concessão de transportes que não beneficiam em nada e não incentiva as pessoas a andarem de outras formas. Talvez não beneficie em nada, mas beneficie alguém, candidato. Em nada a população, exato. Vamos lá, então, candidato, a falar de cultura e lazer. Cultura e lazer em Foz do Iguaçu, que... Nossa, Foz do Iguaçu tem muito a se falar de cultura. Tem muito a se falar de cultura. Eu que sou formada em teatro, eu que sou um artista, tenho ainda mais o que falar. Tem muito a se falar de cultura e tem muito a se estudar lazer, porque pontos para lazer em Foz, infelizmente, não tem. Candidata, você acredita que seria possível criar um projeto de lei para incentivar a produção cultural local e apoiar os artistas de Foz do Iguaçu? Não só tem como fazer, como iremos fazer, Cris. Essa é uma grande pauta nossa, uma grande defesa. A gente se orgulha muito da classe artística que a gente tem e que infelizmente é precarizada. Eu sou filha de artistas, o Beto e a Mirá sempre correram atrás de fazer cultura nessa cidade e infelizmente uma categoria que vive às mínguas, que vive mendigando política pública, porque há muito tempo não existe dentro da Câmara dos Vereadores, não existe alguém dentro do Poder Executivo que pense em seus artistas. Com certeza, a gente precisa olhar para todo o potencial que tem a cultura em Foz do Iguaçu. A gente está falando de algo que é pulsante, de algo que só cresce na cidade. Os artistas só crescem, precisa de fomento. E a gente vai criar, de fato, outros programas, além dos programas que já existem, principalmente na perspectiva de dar condições para esses artistas não só formar, mas produzir. Então, a gente está falando de fomento, a gente está falando que os artistas sejam bem remunerados e que mais do que isso, Foz do Iguaçu aproveite o seu potencial artístico, aproveite o seu potencial cultural para que, de fato, a gente possa vender isso também para fora, que é o que todas as pessoas vêm aqui e querem ver. Nossa Senhora, seria fantástico, candidata. Vamos lá, vamos dar sequência no Pode Debater. Quero que você comenta aí, compartilha o episódio, se inscreve no canal. Segurança pública. Só que antes de falar de segurança pública, eu quero falar de segurança do nome do seu empreendimento. Segurança do nome da sua marca. Segurança do nome daquele projeto que você criou, tão bonito, mas que não pode usar mais o nome porque outra pessoa registrou lá no NPI, né? Olha só o recado da Marx Marcas e Patentes aí. Ei, a sua marca é como um filho. Não basta só dar um nome. É preciso registrar. Assim como cada cidadão
precisa do registro do seu nome, a sua empresa também precisa de um registro exclusivo que proteja e valorize a sua marca. Registrar a sua marca é concretizar o seu sonho como empreendedor e ter a tranquilidade que o seu negócio vai crescer de forma segura. Não deixe a sua marca vulnerável para que outro registre aquilo que você conquistou com tanto trabalho. Nós aqui da Marque-se aguardamos você para proteger o seu bem maior. Top, né? Marque-se Marcas e Patentes, a maior rede de franquia do Brasil de registro de marca, viu? Também tá chegando na Europa, gente. É sensacional essa empresa. Vamos lá, dando sequência aqui com a candidata Valentina, do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar de segurança. Eu quero que você deixe nos comentários aí como é que tá a segurança do teu bairro, gente. Você se sente seguro pegando ônibus? Você se sente seguro dentro do ônibus? Você se sente seguro dentro de casa? Mulher, como é que tá a tua segurança? Você se sente seguro com o seu companheiro? O número de pessoas em situação de drogadição cresce todos os dias, candidato. Vícios, mas drogas é igual à violência de todos os portes, né? Acabando com várias famílias da nossa cidade. Em qual esfera da sociedade você pretende empregar energia para prevenir e educar as pessoas para que não entre nessa mundo de drogadição? Bom, acho que a sua pergunta ela já vem respondida. Prevenir e educar. De fato, a gente joga, eu não gosto de jogar todas as responsabilidades para dentro da escola, mas não existe forma melhor da gente combater, de fato, todos os tipos de violência, se não for no enfrentamento, na educação, na conscientização, de fato, de que a violência não é e nunca vai ser o melhor caminho. De fato, pensar nas pessoas em situação de drogacidade, como a gente disse, é também encargo da assistência social e algo que a gente precisa olhar com carinho. Mas se tem algo em Foz do Iguaçu que a gente precisa urgentemente é entender qual de fato é o papel da Guarda Municipal. Qual é o papel dessa polícia, né, desse policiamento que é mais próximo do cidadão, né, e que cumpre esse papel. A gente precisa de um efetivo melhor da guarda, maior da guarda. A gente teve recentemente o concurso público que teve aí umas confusões, mas que precisa ser, de fato, colocado na rua. E mais do que isso, colocar essa guarda municipal para trabalhar, de fato, para a segurança das pessoas. E quando a gente fala de segurança, Cris, a gente não fala de criminalização, de nada, nenhum tipo de movimento. Acho que a gente precisa trabalhar de braços dados com a assistência social para que a gente consiga conversar com as pessoas que fazem uso de droga, mas para que todo o efetivo da Guarda Municipal possa cumprir o seu papel de polícia cidadã. De fato, a gente precisa ter a Guarda Municipal como um braço da polícia que precisa ser treinada e capacitada para ser cada dia mais humana, para tratar as questões, todas as questões de segurança pública da cidade com o devido cuidado, devido trato. Exatamente, candidato. Além disso, tem que ter os equipamentos de qualidade também, Importantíssimo, né? importantíssimo. Vamos dar sequência aqui, vamos falar de esporte, gente. Esporte. Quantas modalidades você acha que Foz do Iguaçu tem? Né? Será que é só o futebol? Será que é só o futsal? E no teu bairro, você acha que seria legal a gente criar algum projeto de atletismo, algo assim? Em Foz do Iguaçu foram criadas algumas quadras, campos, como também a academia a céu aberto. É normal ver esses locais abandonados, candidato. Como vereadora, você pensa em implementar algo no sentido de movimentar e fiscalizar esses locais? A gente costuma lembrar do esporte só nas Olimpíadas, né? A gente fica chateado com a quantidade de medalhas que a gente traz para o Brasil, fica muito orgulhoso dos nossos atletas, mas a gente esquece que a categoria de base de qualquer atleta, de qualquer modalidade, começa dentro das cidades. Então, a gente, de fato, criar a estrutura é extremamente importante. Ter os lugares, porque esses lugares também funcionam como espaço de lazer para dentro das comunidades, mas para além do espaço, a gente tem que ter fomento, a gente tem que ter bolsa atleta municipal para que esses nossos atletas consigam, de fato, chegar mais longe, ter a possibilidade, né, de treinar de forma efetiva. A gente precisa urgente, né, capacitar essa galera para escolher o esporte como uma opção. Quando a gente fala de ensino integral, a gente precisa, de fato, pensar que o esporte pode estar dentro da escola. A gente falava agora há pouco do âmbito da segurança pública, a gente pensar que esses lugares precisam ser cuidados também pela Guarda Municipal. Não adianta a gente ter uma quadra bonita, a gente ter um lugar bonito se esse lugar não tem policiamento, se esse lugar não está bem cuidado, não tem uma boa gestão.
fortalecer de toda e qualquer forma outras modalidades. Ontem a gente fez um vídeo sobre o Willy, o grau, que é uma modalidade hoje de esporte considerada em alguns lugares do Brasil, onde a galera faz algumas acrobacias, né, com a moto. E isso nos mostra que a juventude está o tempo todo praticando esporte. A gente só precisa de um olhar cuidadoso para essas pessoas, para a gente não criminalizar nenhum tipo de esporte, para a gente, de fato, cuidar de todos aqueles atletas que estão, dar incentivo, dar condições, dar lugar apropriado para a gente fazer essa galera ativar o esporte e os atletas que tem dentro deles. Exatamente. Candidata, sobrou aqui desenvolvimento econômico e emprego. Vamos falar dele rapidinho para sobrar um tempo de você falar com seus eleitores, né? Olha só, há pouco tempo tivemos a notícia de um dos museus mais importantes da França que será instalado em Foz do Iguaçu. Qual a sua sugestão para que mais instituições internacionais como essa invistam na nossa cidade? Olha, eu acho extremamente importante a gente falar sobre esse olhar que as empresas de fora têm sobre Foz do Iguaçu. Eu acho que Foz do Iguaçu está em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, e é extremamente importante a gente abraçar essas empresas que traz, por exemplo, um museu para cá, que vai trazer, acima de tudo, turista, mas também vai atrair, né, um pouco de cultura para aquelas pessoas que estão aqui. Eu acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva que Foz do Iguaçu precisa estar com os braços abertos, criar de forma mecanismos, de fato, né, mecanismos que tragam e atraiam essas empresas para cá e que a gente possa incentivar, né, de fato, as pessoas a trazerem as melhores formas de desenvolvimento, principalmente quando diz respeito a desenvolvimento cultural aqui para dentro da cidade. Exatamente. Candidata, você tem exatos 3 minutos. Eu queria que você conversasse com o teu público que está ali naquela lente ali dentro. Fale com ele seu número de campanha, seu nome como candidata. Fale por que você merece ser a nossa vereadora a partir do ano que vem, tá bom? Boa. O tempo é seu, fica à vontade, pode falar com eles. Bom, eu quero deixar esse recado para você que ainda está indeciso, que ainda não conheceu o seu candidato, para nos apresentar, te convidar a vir sonhar junto com a Foz do Iguaçu, que tem a minha, a sua, a nossa cara, que a gente possa olhar para a Câmara dos Vereadores e sentir orgulho de quem nos representa. A gente precisa, de fato, pensar a política pública como um espaço que nos cabe, que a gente pode chegar lá, e por isso eu te convido para conhecer as minhas redes sociais, te convido para que você possa conhecer um pouco mais das nossas propostas, um pouco mais daquilo que a gente já faz enquanto política pública. Hoje a gente pede a oportunidade de estar na Câmara dos Vereadores para poder fazer ainda mais por Foz do Iguaçu. Como eu disse aqui, eu sou um ativista pelos direitos das mulheres, um ativista pelo movimento da juventude, da educação, e a gente vem aqui buscar forças e pedir o seu voto, pedir o seu apoio para que a gente chegue mais longe, para que a gente consiga fazer política pública no front. Eu tenho muito orgulho de ser uma das candidatas mais jovens a enfrentar. Já estive na eleição de 2020, fiquei entre as 10 mulheres mais votadas de Foz do Iguaçu, e é com essa força de juventude, é com essa potência que a gente vai chegar junto na Câmara dos Vereadores, pedindo seu apoio, seu voto. Meu número é o 13013. A gente, com todo o apoio e incentivo do governo federal, com toda a articulação possível com o Itaipu Binacional, a gente vai fazer de Foz do Iguaçu a cidade e dar para a cidade de Foz do Iguaçu o tamanho que ela merece e pode ter. Para a gente é motivo de muito orgulho poder pedir e conversar com você nesse momento para fazer um debate mais qualificado de Foz do Iguaçu. Uma outra Foz do Iguaçu é possível, sem dúvida, e eu quero que você conte comigo para fazer essa cidade ser ainda maior e melhor para nós que vivemos aqui todos os dias. É isso, muito obrigado. No dia 6 de outubro, é 13013 na cabeça. Vamos embora. É isso aí, candidata. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pode Debater. Foi realmente incrível conhecer você melhor, né? E pode ter certeza, candidata, que a galera que está nos assistindo, a galera que está nos acompanhando, eu estou educando eles aqui para que a partir de janeiro, juntos, eu e você, aqui ó, olho no olho, a gente vai estar cobrando de perto cada vereador eleito da nossa cidade. Perfeito, Cris. Eu espero voltar aqui enquanto vereadora para que, de fato, a gente possa debater a cidade e de cada vez mais a gente educando a população para estar dos nossos lados. A gente pretende fazer um mandato não só participativo, mas coletivo, com a participação e o olhar de todas as pessoas. Muito obrigada mais uma vez à RP, a toda a equipe, por ter esse espaço aberto para nós candidatos. Bacana. Ó, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, não precisa falar nada, né? Então vai lá, se inscreve, compartilha esse episódio, comenta o que você achou dele, o que ficaria legal eu perguntar aqui também, tá bom? São 3 horários no dia, 7 horas da manhã, meio-dia e 7 horas da noite.
Forte abraço, um beijão no seu coração e até o próximo episódio. Valeu, candidato. Obrigada, Cris. Pode Debater. Um oferecimento. Marque-se, Marcas e Patentes. Colégio Aquarela. E Faoro Arquitetura. Uma produção RP Comunicação.